Já estamos comprovando com evidências arqueológicas que tudo o que foi escrito sobre este templo estava errado. Ela era uma mãe, uma esposa, uma rainha, uma deusa, e estamos tentando descobrir aonde isso nos leva. Por mais de 2000 anos, o túmulo de Cleópatra, a rainha mais poderosa e enigmática do Egito, permaneceu um mistério. Inúmeros exploradores o procuraram, mas ele permaneceu oculto. Agora, uma equipe de arqueólogos acredita tê-lo finalmente descoberto, mas esta não é uma descoberta comum. As evidências sugerem que seu local de descanso foi deliberadamente ocultado, apagado da história e talvez até amaldiçoado. Se for verdade, isso pode significar que a morte de Cleópatra não foi a história que sempre nos contaram e que o que jaz enterrado sob as areias do Egito pode mudar tudo o que pensávamos saber. Tudo remonta ao dramático fim de seu reinado, uma cadeia de eventos que começou com a Batalha de Ácio, quando os portões de Alexandria caíram. As últimas horas de Cleópatra estão entre as mais assombrosas da história. A cidade estava desmoronando. Legiões romanas invadiram Alexandria, outrora a joia do mundo antigo. Dentro do Palácio Real, o pânico e a poeira tomavam conta do ar. Guardas se dispersaram à medida que a derrota se aproximava. Cleópatra, porém, não se preparou para se render. Em vez disso, correu para o grandioso mausoléu que havia construído justamente para aquele momento para sua morte. Com as mãos trêmulas, ordenou que as portas fossem fechadas atrás de si. Momentos antes, ela havia segurado Marco Antônio enquanto ele agonizava em seus braços. Para ela, Antônio era muito mais do que um amante. Ele era sua última linha de defesa, o protetor de seus filhos e o único homem que havia permanecido ao seu lado contra o poder implacável de Roma. Juntos, eles haviam desafiado César. Juntos, eles haviam sonhado com um novo império que pudesse rivalizar com a própria Roma. Mas agora esse sonho jazia em ruínas. Antônio havia caído não na glória da batalha, mas por sua própria mão. Relatos antigos contam que Cleópatra chorou inconsolavelmente, rasgou suas vestes em luto e chegou a espalhar o sangue dele pelo rosto. A história dela não terminou em rendição. Terminou em desafio segredo e talvez em um túmulo escondido que, após 2 milênios, só agora começa a revelar seus segredos. Seus acompanhantes mais tarde descreveram Cleópatra como devastada, perdida em choque e afogada em tristeza. O historiador Plutarco escreveu que ela se agarrou a Marco Antônio enquanto ele se afastava, recusando-se a soltá-lo, mesmo depois de seu corpo ter esfriado. Foi o clímax trágico de uma guerra que abalou todo o mundo mediterrâneo. As raízes dessa guerra remontam ao assassinato de Júlio César, antigo aliado, amante e protetor de Cleópatra. Após sua morte, a República Romana fragmentou-se em facções rivais. De um lado, estava Marco Antônio, um dos generais mais confiáveis de César, que forjou uma aliança política e romântica com Cleópatra no Oriente. Do outro, Otaviano, herdeiro legítimo de César, que consolidou o poder em Roma. A rivalidade entre eles degenerou em uma brutal guerra civil. O ponto de virada ocorreu na Batalha de Ácio em 31 a.C. A frota de Otaviano desferiu um golpe devastador na marinha de Antônio e Cleópatra, mas a derrota foi mais do que apenas tática, foi um caos. Enquanto a batalha se intensificava e seus navios estavam em menor número, Cleópatra ordenou repentinamente uma retirada em direção ao Egito. Alguns acreditam que ela estava tentando preservar o que restava de suas forças. Outros sugerem que foi puro pânico. De qualquer forma, sua retirada inesperada mergulhou a batalha no caos. Antônio, dividido entre seu dever como comandante e sua devoção a Cleópatra, tomou uma decisão fatídica. Abandonou sua frota e seguiu-a em sua retirada. Após o ocorrido, o casal refugiou-se em Alexandria, tentando desesperadamente recuperar suas forças e se preparar para a tempestade que se aproximava. O capitão da guarda e 3 de seus melhores homens devem se apresentar a mim imediatamente, ordenou Cleópatra. Eles devem escoltar Cesarião para fora do Egito. Mas em meados de 30 a.C., tudo estava desmoronando. O exército de Otaviano havia marchado para o Egito e as muralhas de Alexandria tremiam sob o peso do avanço romano.
Antônio posicionou-se nos arredores da cidade, preparando uma defesa final, enquanto Cleópatra permaneceu no palácio protegendo seus tesouros e concluindo o mausoléu que havia construído para sua própria morte. A separação, tanto estratégica quanto emocional, aumentou a distância entre eles, gerando confusão, desconfiança e desespero. Então veio a mentira que mudou tudo. Chegou aos ouvidos de Antônio a notícia de que Cleópatra estava morta. Alguns dizem que ela mesma espalhou o boato, talvez para enganar Otaviano, talvez para testar a devoção de Antônio, ou talvez como uma última tentativa desesperada de ganhar tempo. Seja qual for o motivo, a mensagem atingiu Antônio como uma lâmina no coração. Acreditando que ela havia partido, ele desembainhou a espada e se atirou sobre ela. Mortalmente ferido, ele logo soube a verdade. Cleópatra ainda vivia. Seus servos o carregaram sangrando e debilitado até o mausoléu onde ela havia se refugiado. Com as forças de Otaviano já invadindo o palácio, Cleópatra não pôde sair para encontrá-lo. Em vez disso, cordas foram descidas de uma janela alta e Antônio foi içado até seus aposentos. Lá na penumbra do mausoléu, Cleópatra o embalou enquanto sua vida se esvaía. O sangue encharcou suas vestes. Suas últimas palavras foram de perdão, seus olhos fixos nos dela, enquanto a coroa de seu mundo se desfazia. Então, no chão frio de pedra, Antônio morreu em seus braços. Testemunhas disseram que naquele momento, Cleópatra se transformou. A rainha radiante e imponente que outrora desafiara Roma havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher esmagada pela dor, destruída pela traição e encurralada sem escapatória. Ela sabia o que a aguardava se rendesse. Roma não pouparia sua dignidade. Otaviano, que em breve se tornaria Augusto César, já arrastava reis e rainhas derrotados pelas ruas de Roma, acorrentados. Para Cleópatra, a última faraó do Egito, tal humilhação seria pior que a morte. Cleópatra sabia que seria a próxima. Roma desfilaria pelas ruas como um prêmio capturado, um troféu vivo da conquista. Seus filhos ficariam órfãos. Seu nome, antes pronunciado com reverência, seria reduzido a uma nota de rodapé no discurso de vitória de Otaviano. Ela não lhes daria essa satisfação. Em vez disso, ela se trancou dentro de seu mausoléu com seus dois assistentes mais confiáveis, Iras e Charmion, e se preparou para a morte. Os relatos antigos divergem sobre como ela terminou sua vida. Alguns afirmam que ela usou uma víbora venenosa contrabandeada em uma cesta de figos. Outros acreditam que ela bebeu uma poção letal ou carregava uma lâmina escondida. O método pode nunca ser conhecido com certeza, mas o resultado foi o mesmo. Quando os soldados romanos arrombaram a porta, ao chegarem às portas, tudo havia terminado. As 3 mulheres estavam mortas. Iras desabou aos pés de Cleópatra. Charmion, embora mal conseguisse se manter em pé, teve tempo de ajeitar o diadema da rainha antes de cair ao seu lado. Quando um guarda romano perguntou, isso foi bem feito por sua senhora e... Dizem que ela sussurrou extremamente bem, como convém a descendente de tantos reis. Otaviano ficou atônito. Ele havia jurado manter Cleópatra viva, mas também a ameaçara com correntes, humilhação e desgraça pública. Agora, ela lhe negara seu maior prêmio. Segundo o historiador Cássio Dio Otaviano, ordenou que Cleópatra e Antônio fossem sepultados juntos com honras reais. Não foi misericórdia, mas controle seu último ato de poder sobre o último faraó do Egito. E então eles desapareceram. Nenhum túmulo, nenhuma sepultura, nenhum vestígio de seus corpos jamais foi encontrado. Um dos casais mais famosos da história desapareceu na lenda, levando consigo 1000 segredos sobre os últimos dias de Cleópatra, seus planos e seu legado. Por séculos, uma pergunta intrigante permaneceu: como a rainha mais icônica do mundo pôde simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Agora, novas descobertas podem finalmente nos aproximar mais do que nunca de uma resposta. Mas antes dessa descoberta revolucionária, gerações de exploradores buscaram, escavaram e fracassaram perseguindo um mistério que se recusava a morrer. Durante séculos, a busca pelo túmulo de Cleópatra só levou a becos sem saída. Este sarcófago é extraordinário, observou um arqueólogo. Os detalhes dos lábios do nariz são notáveis, verdadeiramente único. Por mais de 2000 anos, historiadores, exploradores, místicos e arqueólogos têm buscado o local de descanso final da última rainha do Egito.
a maioria voltou de mãos vazias. Desde os primeiros cronistas islâmicos até os estudiosos modernos, geração após geração tentou sem sucesso desvendar a verdade. As primeiras especulações sérias surgiram durante o período islâmico, quando historiadores árabes escreveram sobre antigos palácios enterrados sob as ruínas de Alexandria. Muitos acreditavam que Cleópatra estava sepultada em uma dessas estruturas reais, selada sob séculos de pedras desmoronadas e história esquecida. Alguns desses relatos descreviam até mesmo fenômenos estranhos na área, como luzes inexplicáveis piscando sobre antigas fundações ou desabamentos repentinos de paredes durante tentativas de escavação. Veja aqui, sugeriu um investigador. Se o poço não for muito profundo, pode ser a passagem para uma câmara funerária. É possível que a maioria dos estudiosos tenha descartado essas histórias, mas elas persistiram transmitidas ao longo dos séculos. Na época do Renascimento, Cleópatra havia se transformado em algo maior que a própria vida. Ela deixou de ser lembrada apenas como uma rainha e passou a ser vista como uma feiticeira sedutora, meio deusa, meio encantadora. Os viajantes europeus afluíam ao Egito não com rigor científico, mas com contos românticos e imaginações fantasiosas. Alguns acreditavam que seu túmulo era guardado por maldições. Outros afirmavam que ali poderiam estar guardados pergaminhos da lendária Biblioteca de Alexandria. Aventureiros relatavam ter descoberto passagens secretas e câmaras ocultas. Contudo, repetidas vezes, suas alegações foram desmentidas ou expostas como fraudes. O mito de Cleópatra frequentemente ofuscava a ciência. Foi somente nos séculos XIX e XX que a arqueologia começou a substituir as lendas por evidências. Mesmo assim, com melhores ferramentas, especialistas treinados e escavações sistemáticas, o túmulo de Cleópatra permaneceu um mistério. No final da década de 1960 e início da década de 1970, o mergulhador egípcio Kamal Abu el-Sadat voltou sua busca para o fundo do mar. Ele explorou as ruínas submersas do bairro real de Alexandria, o local onde o palácio de Cleópatra ficava antes de ser destruído por um terremoto devastador seguido de um tsunami. No ano de 365, uma catástrofe atingiu Alexandria. Um terremoto devastador, seguido por um tsunami, fez com que bairros inteiros da cidade, palácios reais, templos e monumentos afundassem no mar Mediterrâneo. Séculos mais tarde, o mergulhador egípcio Kamal Abu el-Sadat explorou essas ruínas submersas. Em seus mergulhos, ele descobriu estátuas esfinges e colunas tombadas, muitas das quais correspondiam às descrições encontradas em textos antigos. Ele acreditava estar perto de algo monumental, talvez até mesmo o próprio palácio de Cleópatra. Mas seu trabalho foi interrompido. A instabilidade política e a falta de financiamento no Egito o forçaram a abandonar a busca, deixando o túmulo da rainha ainda oculto. No início da década de 1990, o arqueólogo subaquático francês Franck Goddio assumiu a missão. Explorando as águas de Alexandria, ele mapeou partes do antigo porto e confirmou os restos de vários edifícios reais engolidos pelo mar naquele grande desastre de 365. Suas descobertas lhe renderam elogios em todo o mundo, e muitos acreditavam que ele estava prestes a finalmente localizar o túmulo de Cleópatra. Mas apesar de anos de exploração minuciosa, o túmulo nunca veio à tona. Os aposentos reais ainda permanecem submersos, enterrados sob camadas de lama-pedra e séculos de devastação. Outros sítios arqueológicos, como a Baía de Abu Qir e Abu Sir, revelaram ruínas e artefatos impressionantes, mas nenhum deles forneceu uma ligação clara com o local de descanso final de Cleópatra. Teria ela escolhido desaparecer para sempre? Cleópatra não era uma monarca comum. Ela tomou medidas ousadas para convencer seus súditos, e até mesmo Roma, de que era mais do que uma rainha. Ela era a personificação viva de Ísis, a deusa egípcia da magia, da fertilidade e do renascimento. Para personificar esse papel divino, Cleópatra se vestia e se comportava como Ísis durante as cerimônias públicas. Ela usava as vestes da deusa, penteava os cabelos em padrões sagrados e comparecia aos rituais nos templos, onde o povo a venerava não apenas como governante, mas como a encarnação de uma deusa. Aqui vemos uma das representações mais famosas de Cleópatra, retratada como a própria Ísis.
Em retratos antigos e em moedas, Cleópatra era frequentemente mostrada com símbolos sagrados, o disco solar, os chifres de uma vaca, imagens poderosas diretamente ligadas aos deuses do Egito. Mas esses não eram meros enfeites ou figurinos. Cleópatra vivia esse papel. Ela mesma realizava ritos sagrados, muitas vezes assumindo a posição de alta sacerdotisa, algo que nenhuma outra rainha ptolomaica jamais havia feito publicamente. Ela levou essa persona divina ainda mais longe quando Marco Antônio chegou ao Egito pela primeira vez. O encontro lendário entre eles não foi encenado como um encontro político, mas como uma cena da mitologia. Escritores antigos descreveram Cleópatra navegando em sua direção como a própria deusa Ísis a bordo de uma barca dourada com remos de prata, velas roxas e acompanhantes vestidos de cupidos. Era um teatro em escala divina. A mensagem era clara. Roma não deveria vê-la como uma rainha a ser conquistada, mas como uma deusa que governava por direito divino, intocável e eterna. Mais tarde, ela uniu Antônio a Osíris, o deus do submundo e parceiro eterno de Ísis. Juntos, eles se apresentaram não apenas como governantes ou amantes, mas como deuses renascidos, divindades destinadas a restaurar a grandeza do Egito. Alguns historiadores chegam a sugerir que suas mortes dramáticas por suicídio fizeram parte dessa transformação, um ato final para se fundirem ao mito que haviam personificado. Essa forte identidade religiosa quase certamente influenciou os desejos de Cleópatra para seu sepultamento. A crença no Antigo Egito permitia algo conhecido como tumba selada, uma câmara sagrada que jamais poderia ser aberta, nem mesmo por sacerdotes futuros. Esses não eram meros túmulos, eram receptáculos espirituais construídos para proteger a alma pela eternidade. Se Cleópatra realmente se via como a Ísis viva, então é provável que tenha escolhido um túmulo assim oculto, selado e eterno. A longa tradição de sepultamentos reais no Egito chegou ao fim com Cleópatra. Diferentemente de suas antecessoras, seu local de descanso final pode não ter sido um grande túmulo na cidade à vista de todos. Em vez disso, pode ter sido escondido nas profundezas de um templo sagrado de Ísis, longe dos olhos romanos, oculto por um ritual e não por acaso. Um lugar que jamais deveria ser perturbado. Novas descobertas sugerem que Cleópatra pode ter escolhido deliberadamente um local assim remoto, sagrado e ligado à sua identidade como uma deusa viva. Um túmulo que permaneceria oculto por mais de 2000 anos. Alguns pesquisadores chegam a questionar se ela o projetou para que não fosse encontrado por saqueadores ou por seus inimigos romanos, mas sim por nós, arqueólogos, modernos, munidos de tecnologia, respeito e a capacidade de realmente compreender o que foi descoberto. Há séculos circulam indícios do que poderia haver dentro de seu túmulo, tanto em textos antigos quanto em especulações modernas. E alguns desses indícios são arrepiantes. Uma possibilidade é que o túmulo de Cleópatra nunca tenha sido concebido como um local de descanso, mas sim como uma câmara mortal selada. Um espaço ritualístico onde suas aias sacerdotes ou mesmo servos escravizados podem ter recebido ordens para morrer ao seu lado, não por lealdade, mas como parte de um rito religioso sombrio. Se for verdade, seus corpos ainda poderiam estar lá contorcidos em agonia ao lado de sua rainha, selados para sempre sem jamais serem vistos novamente. Outros temem uma história diferente de que o túmulo foi profanado por soldados romanos. Se isso tivesse acontecido, a câmara poderia conter sinais de insulto deliberado, estátuas de Cleópatra destruídas, sua imagem profanada, grafites rabiscados em paredes sagradas, símbolos romanos esculpidos ao lado de seu corpo como um ato final de humilhação. Isso não teria sido guerra, teria sido vingança. E existe outra teoria ainda mais sombria. Alguns pesquisadores acreditam que o local pode conter evidências de rituais de dor, ferramentas quebradas, marcas de queimadura, grilhões, vestígios de ritos secretos realizados para proteger a alma de uma rainha divina. Textos antigos falam de sacrifícios de sangue realizados em túmulos divinos, rituais destinados a assegurar poder eterno. Se Cleópatra realmente acreditava ser Ísis encarnada, então seu túmulo ainda pode carregar esses ecos sangue, dor e a sombra persistente de uma rainha que se recusou a morrer como uma mera humana. A longa tradição de sepultamentos reais no Egito chegou ao fim com Cleópatra. Ao contrário de suas antecessoras, seu local de descanso final pode não ter sido um grande túmulo na cidade à vista de todos.
Em vez disso, pode ter sido escondido nas profundezas de um templo sagrado de Ísis, longe dos olhos romanos, oculto por um ritual e não por acaso. Um lugar que jamais deveria ser perturbado. Novas descobertas sugerem que Cleópatra pode ter escolhido deliberadamente um local assim remoto, sagrado e ligado à sua identidade como uma deusa viva. Um túmulo que permaneceria oculto por mais de 2000 anos. Alguns pesquisadores chegam a questionar se ela o projetou não para ser encontrado por saqueadores ou por seus inimigos romanos, mas por nós, arqueólogos modernos equipados com tecnologia, respeito e a capacidade de realmente compreender o que foi descoberto. Há séculos circulam indícios do que poderia haver dentro de seu túmulo, tanto em textos antigos quanto em especulações modernas. E alguns desses indícios são arrepiantes. Uma possibilidade é que o túmulo de Cleópatra nunca tenha sido concebido como um local de descanso, mas sim como uma câmara mortal selada. Um espaço ritualístico onde suas servas, sacerdotes ou mesmo servos escravizados podem ter recebido ordens para morrer ao seu lado. Não por lealdade, mas como parte de um rito religioso sombrio. Se for verdade, seus corpos ainda poderiam estar lá contorcidos em agonia, ao lado de sua rainha, selados para sempre, sem jamais serem vistos novamente. Outros temem uma história diferente de que o túmulo foi profanado por soldados romanos. Se isso acontecesse, a câmara poderia conter sinais de insulto deliberado. Estátuas de Cleópatra quebradas, sua imagem desfigurada, grafites rabiscados em paredes sagradas, símbolos romanos esculpidos ao lado de seu corpo como um ato final de humilhação. Isso não teria sido guerra, teria sido vingança. E existe outra teoria ainda mais sombria. Alguns pesquisadores acreditam que o local pode conter evidências de sofrimento ritual, ferramentas quebradas, marcas de queimadura, grilhões, vestígios de ritos secretos, realizados para proteger a alma de uma rainha deusa. Textos antigos falam de sacrifícios de sangue realizados em túmulos divinos, rituais destinados a garantir poder eterno. Se Cleópatra realmente acreditava ser a encarnação de Ísis, então seu túmulo ainda pode carregar esses ecos. Sangue, dor e a sombra persistente de uma rainha que se recusou a morrer como uma simples humana. Os ângulos do túnel eram perfeitamente simétricos e seu piso apresentava plataformas cuidadosamente esculpidas. Sua construção não seguiu os métodos usuais de engenharia para túneis práticos. Em vez disso, muitos especialistas acreditam que ele servia a um propósito simbólico ou religioso. Seu trajeto aponta diretamente para o mar Mediterrâneo, sugerindo que ele possa levar a uma câmara oculta, possivelmente selada, sob camadas de terra e pedra, ou mesmo submersa. Partes do túnel desabaram e alguns trechos estão alagados. Grandes extensões permanecem inexploradas devido aos perigos envolvidos. As inundações dificultam o acesso e algumas áreas podem estar completamente submersas. Para investigar com segurança, Martinez e sua equipe contaram com ferramentas avançadas de escaneamento. Robôs e sonares mapearam seções nas quais eles não podiam entrar fisicamente. Mesmo com acesso limitado, o que eles conseguiram examinar foi suficiente para mudar tudo. Martinez propôs que essa passagem estava longe de ser aleatória. Ela a descreveu como um poço sagrado, possivelmente uma entrada secreta para um local de sepultamento real. As evidências corroboravam sua crença de longa data. Cleópatra teria construído seu túmulo deliberadamente, em um local quase impossível de encontrar. A legislação egípcia restringe escavações em certas áreas, protegendo zonas por razões de segurança e sagradas. Algumas dessas áreas protegidas ficam exatamente ao longo do trajeto projetado para o túnel. Martinez sempre respeitou esses limites legais, mas deixou isso bem claro. Este túnel pode ser o caminho final que leva à própria Cleópatra. Pouco depois da descoberta do túnel, começaram a surgir relatos estranhos. Segundo fontes não confirmadas, Martinez recebeu avisos. Pessoas próximas à sua equipe afirmaram que ela foi pressionada a interromper todas as escavações. Alguns chegam a dizer que ela recebeu mensagens anônimas exigindo que deixasse o local imediatamente. Essas ameaças eram consideradas sérias e não partiram do governo egípcio, mas de indivíduos ou grupos desconhecidos. As mensagens alertavam que alguns segredos nunca deveriam ter sido descobertos.
ou que as descobertas poderiam alterar a história de maneiras que alguns não estavam preparados para aceitar. Apesar desses avisos, Martinez prosseguiu. Fontes afirmam que ela tinha o apoio de autoridades de alto escalão que confiavam em seu trabalho. Eles acreditavam que a verdade havia sido ocultada por tempo suficiente e forneceram recursos para ajudá-la a continuar. Mesmo assim, a equipe prosseguiu com cautela. A segurança foi reforçada, o acesso ao local ficou mais restrito, e apenas um pequeno grupo de funcionários de confiança foi autorizado a se aproximar da curva do túnel mais próxima do mar. O que aconteceu em seguida permanece incerto. Relatórios vazados sugerem que algo extraordinário foi descoberto dentro de uma câmara secreta conectada ao túnel. Martinez se recusou a comentar diretamente, e as declarações oficiais não confirmam nem negam as alegações. Mas diversas fontes afirmam que a câmara continha algo tão surpreendente que deixou atônitos até mesmo os membros mais experientes de sua equipe. Seja qual for a realidade, essa descoberta mudou tudo. E o silêncio das autoridades só aprofundou o mistério, deixando o mundo a se perguntar quais segredos se escondem no fim do caminho. Há muito oculto de Cleópatra. Isso sugere que alguém pode ter descoberto este lugar muito antes de nós, alguém que desvendou o segredo e deliberadamente optou por enterrá-lo novamente. Ainda mais perturbadora é a ausência de qualquer túmulo claramente identificado ou restos mortais que possam ser reconhecidos. Não foram encontrados ossos humanos que correspondam aos de Cleópatra ou Marco Antônio, e nenhum túmulo traz seus nomes. Os especialistas agora fazem perguntas sérias. Os verdadeiros restos mortais foram removidos séculos atrás, escondidos em locais mais profundos da estrutura ou destruídos por completo. Seja qual for a verdade, o simbolismo, as obras de arte e os elementos rituais não deixam dúvidas. Cleópatra esteve presente aqui. A descoberta em si não foi oficialmente confirmada. Martinez manteve-se em silêncio sobre as descobertas da Câmara. E talvez o pensamento mais arrepiante seja este. Alguém encontrou este túmulo antes de nós, tentou apagar seu significado e garantiu que ele permanecesse escondido. Parece que o mundo nunca deveria tê-lo visto. Apesar de sua importância, o túmulo não ganhou destaque na mídia internacional. Não houve nenhum anúncio formal, nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma foto verificada, apenas rumores, vazamentos e fontes anônimas. Por que o silêncio? Muitos especialistas acreditam que seja proposital. Instituições poderosas podem estar controlando o fluxo de informações, filtrando ou até mesmo bloqueando a divulgação do que foi encontrado. Sensibilidades religiosas provavelmente desempenham um papel. O túmulo supostamente contém imagens de Cleópatra como uma deusa e evidências de suicídio ritual. Para alguns, isso poderia ser visto como blasfêmia ou perigo espiritual. As paredes profanadas apenas aumentam a tensão. Considerações políticas são outro fator. Se o local realmente contém evidências simbólicas da divindade de Cleópatra e da tentativa de Roma de apagá-la, isso desafia séculos de narrativa histórica. Roma a retratou como uma sedutora perigosa, não como uma rainha deificada. Revelar o contrário poderia provocar indignação entre os historiadores tradicionais e até mesmo complicar as relações diplomáticas com países que valorizam o legado romano. Questões práticas também são importantes. O túmulo pode ser instável, sagrado ou ainda estar sob estudo. Anúncios prematuros poderiam acarretar danos irreversíveis ou complicações legais sob as leis de preservação do Egito. Talvez a possibilidade mais perturbadora venha de fontes internas. Diversas fontes independentes sugerem que arqueólogos, autoridades culturais e pesquisadores particulares tiveram acesso limitado. E o que viram foi considerado culturalmente perigoso. Não fisicamente perigoso, mas perigoso para a história de quem Cleópatra realmente foi. O que você acha dessa descoberta? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.